Você começou a dar aula quando, o Alisson? Eu comecei cedo até, de certa forma. Logo que eu entrei no curso, no segundo semestre, eu já consegui dar aula. No caso que eu entrei em um estágio, que era um programa que tinha na prefeitura, que ainda tem até hoje esse programa, é IEL. Se eu não me engano, ele tem em vários estados, tem esse projeto do IEL, que é um projeto de uma política pública que faz parceria entre municípios e as universidades. Aí eu comecei a dar aula no segundo semestre ainda. Tem uns 5 anos já que eu estou dando aula no total. Formei tem pouco tempo, mas já estou dando aula desde o início. Então foi ali 2018, Legal. 2019, né? Eu perguntei de quando para fazer, para puxar uma outra pergunta agora, que é o paralelo assim de como era dentro da sala de aula em relação aos alunos, antes da pandemia e depois da pandemia, com o boom do TikTok no meio disso, né? E mudou muito a questão da atenção dos alunos nesse sentido? Mudou. Mudou. A gente tem... Que assim, a gente já tem uma certa dificuldade, já existia uma certa dificuldade em relação à atenção dos estudantes, né? Que, infelizmente, a educação na rede pública é bem precarizada. Que a gente olha, a gente disputa, a gente fala da disputa com a internet hoje, mas já existia há um certo tempo, para além da internet, né? A disputa com o TikTok, mas se a gente fala de escola pública, a gente acaba entrando em salas superlotadas, que eu acho que é um dos grandes problemas que a gente tem, né, para poder dar aula. A minha primeira turma tinha 35 alunos em uma sala pequena, sem ventilação. Então, a primeira vez que eu comecei a dar aula já era um grande desafio, já tinha que disputar, porque é muito difícil você estar em uma sala pequena, apertada, para passar um conteúdo denso, um conteúdo de imperialismo, sabe? Um conteúdo denso que tem muito conceito, muita coisa para a gente estar discutindo, e prender a atenção de 35 alunos numa sala pequena. Nossa. Porque 5, 6 estão ali prestando atenção, um outro olha um pouco, mas conversa, quando vê lá no fundo já está debatendo, conversando, brigando até. E aí acaba que exige muito de dinamicidade mesmo. Eu sou um professor que eu não fico muito parado, né? Eu não gosto de ficar aquela forma tradicional na frente da mesa ali, só expondo. Eu tento rodar a sala toda para tentar puxar essa atenção. E é algo que se manteve. A pandemia atrasou bastante, que foi as aulas online. Em muitos casos, as aulas online foram um problema que eu acho que vai gerar um atraso. A gente vai ver os resultados desse problema, desse atraso da educação pública, de todas até, tanto da privada também. Um pouco mais para frente a gente vai ver os resultados disso, porque o rendimento eu acredito que foi muito, muito baixo, foi péssimo. Porque muitas escolas acabou que praticamente não existiu aula direito. Sim, Eu sei que tiveram escolas que a turma tinha um grupo no WhatsApp, você mandava uma atividade, mandava um vídeo, uma coisa, o aluno fazer, no final do ano aprovou todo mundo. Então, aconteceu muito isso em várias escolas. Turmas por WhatsApp, alguns casos de turma ao vivo, né, com live, no Meet, no Teams, no Zoom, que apareceu muito. Mas houve uma defasagem muito grande no desempenho, que aí o que eu mais percebi depois que a gente volta da pandemia, acabou que eu dei pouca aula antes da pandemia, né? Aí, quando vem da pandemia, para mim o maior impacto que a gente vê é nesse desempenho mesmo, mas até no quesito de atenção. Mas até no desempenho. Que elitizou mais ainda o acesso à educação, né? Porque as escolas Elitizou ainda particulares, geralmente os alunos já têm computador, já têm toda uma estrutura em casa que consegue acompanhar. Você falou de um resultado que a gente vai ver na frente, né? Dessa defasagem que teve. Concordo, vai aparecer muito, mas hoje a gente já tem aumentou muito o abandono, né? Que já era grande historicamente no Brasil. De toda forma, a gente elitizou ainda mais o acesso à educação, o acesso ao nível superior, porque o Enem que teve logo depois da pandemia, né, durante a pandemia, foram números muito menores, poucas pessoas acabaram se inscrevendo, né, tivemos baixas terríveis no acesso ao vestibular para entrar no nível superior. Então, como você falou, elitizou ainda mais a educação, o acesso ao ensino superior. E esses estudantes de baixa renda, que não tinha celular, que não tinha nada, que acabou tendo que dividir o mesmo celular com o irmão e ainda com a mãe. Às vezes o celular da mãe Meu ou do Deus pai. do céu. E aconteceu muito.
eu dou aula em Santo Antônio de Jesus, uma turma de zona rural. E aí meus alunos de zona rural, a maioria não tinha celular. Teve família que teve que comprar um celular para Meu poder Deus do usar, céu. a família e o filho está usando para assistir, para ter E acesso à ainda aula. tem a internet, né? E Porque aí ainda tem tem que ter o internet. celular e tem que ter internet. Sim. E na maioria dos casos não dava, não tinha nem condição pela internet também de ter as aulas assim ao vivo, remota, por videoconferência. E aí acabava que era o único jeito era fazer o grupo no WhatsApp da turma para mandar atividade, para tentar explicar ali por áudio, fazer um vídeo, postar. E acaba que E como, só atrasou esses estudantes. Quando e chega como que agora, faz para recuperar isso agora? cara, é uma luta muito difícil. Para recuperar, porque existe uma política de não reprovação. Vai Uhum. começar a reprovar agora. Né? Então todo mundo lá que se defasou já não reprova. Cara, acaba que vai ficar um atraso grande, uma lacuna. É um processo difícil mesmo, que todos os professores, escola, política pública de reforço, de material didático, não dá para a gente pensar uma fórmula, pelo menos na minha mente não chega uma fórmula para poder estar Uhum. resolvendo esse problema, né? É todo um conjunto mesmo, um trabalho pesado, um trabalho difícil de conseguir recuperar essa defasagem com programas dentro da escola mesmo, programas de alfabetização. Eu, por incrível que pareça, eu dou aula do ensino médio até Fundamental 1, os Uhum. pequenininhos, né? Então eu tenho uma turma de terceiro ano, de quarto ano, que não sabe ler ainda, sabe? De meninos que passaram os 2 anos de pandemia, no segundo, no que era para ser alfabetizado, não foi alfabetizado e já veio para o fundamental sem ser alfabetizado. E aí eu tenho alunos que estão já no Fundamental 2, no sétimo ano, no sexto ano, que perdeu esse período que era para preparar a sua alfabetização no Fundamental 2, que ele vai se alfabetizar lá no primeiro ano, no segundo, chegar no quinto já está alfabetizado, mas ele não teve esse processo de melhorar a sua alfabetização, ele chega lá no sexto, no sétimo, que é para estar estudando as civilizações, já com uma percepção Sim, maior, no caso da história, né? As organizações sociais, sendo que ele nem sabe ler ainda direito, exato. sabe? Nossa. E aí que a gente vê o peso até desse nível, né? Desse nível do ensino lá, do fundamental, a importância da formação. Acho que vai ser um trabalho muito de centrar na formação dos pedagogos, do pessoal da pedagogia que é quem fica majoritariamente nessa área do Fundamental 1 e infantil, para conseguir preparar esses que estão e cá na frente trazer esse acesso da pedagogia para realfabetizar, em muitos casos até, quando a gente fala em rede pública. Só Principalmente as redes só aumenta o municipais. abismo, né, cara? Que além do social também vem para educação, para o cultural. Porque se a gente para para Veio, pensar, veio. 2 anos, alunos 2 anos sem terem aula direito. Às vezes é o cara que está saindo do nono ano, vai entrar no ensino médio, aí perde esses 2 anos. Quando ele volta, ele já está na Perde. idade de fazer o Enem. E ele perdeu o É, ensino médio todo, praticamente, né? Perdeu 2 dos 3 anos. E a sim, mesma sim. coisa para alfabetização. É por isso que eu digo que quando a Lívia pergunta, né, o que a gente pode fazer, é muito difícil para recuperar esses alunos que já perderam aqui há 2 anos de vida, de formação, de aprendizado perdidos. Então, para recuperar isso é muito, muito problemático. Não sei se dá para exatamente recuperar. A gente tem que construir algo agora, né? Construir novas formas. Ele está abordando e está preparando mesmo. E não adianta muito a gente chegar, então vamos pegar o que ele não aprendeu lá e colocar aqui, sendo que ele já está numa nova etapa do ensino. Não dá para a gente trazer e reformular. Então é todo um trabalho grande, um trabalho pesado.